Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. No final deste primeiro dia da semana, nesta tarde tão bonita, começa mais um programa Luz da Vida, que pela 22ª vez se dedica ao fascinante argumento da ira de Deus, uma das verdades esquecidas. Nesses tempos difíceis em que se fala muito de misericórdia de Deus, que é uma categoria indiscutível, mas nem sempre o sentido que se atribui à misericórdia divina é o correto, pois muitas pessoas, e às vezes não poucos pregadores, se utilizam desse discurso para abusar da bondade de Deus e praticar toda sorte de pecados. Mas o mesmo Deus misericordioso é o mesmo Deus irado. E justamente para recordar essa verdade esquecida, pela 22ª vez aqui estamos. Muito obrigado pela sua audiência. Abra a sua Bíblia e vamos dar continuidade a esse argumento. Já caminhamos para o final, talvez cheguemos à 25ª edição desse programa e acabaremos de investigar com a Escritura e com a doutrina da Igreja essa categoria que não pode ser esquecida e que precisa ser atualizada, recordada. Atualizada é a palavra certa nesses tempos tão difíceis. No final do encontro passado, nós falávamos que a ira de Deus se manifesta em favor dos homens quando estão no pecado, justamente para que nos livremos da ira de Deus. Deus se ira para que nós nos livremos da ira dele. E explicamos isso, que não é contraditório em absoluto, porque é que Deus se ira para nos livrar da ira dele. Quando a ira de Deus se manifesta, é como auxílio, é como um advogado, é como um amigo que está a caminho, é como um Deus que nos ama, que não compactua com o nosso pecado e que, por amor, pune, corrige, castiga, visando a nossa conversão, para que não encontremos, ao deixarmos esta vida, o Senhor que virá irado e que, se nos encontrarmos em pecado mortal, poderá nos dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Essa será a manifestação decisiva da ira de Deus, quando vier, não como advogado, mas como juiz. Como recitamos no credo, Jesus está sentado à direita do Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Repito literalmente a carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 9. Muito mais agora que estamos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E vimos somente para recordar, seremos por ele salvos da ira dele. Aliás, por falar na ira dele, na mesma carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 18, repito o texto que já foi lido e comentado: a ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda a impiedade e perversidade dos homens, que pela injustiça aprisionam a verdade. Quando é que Deus se ira com o homem? Enquanto ele é o autor da impiedade e perversidade. A ira de Deus aqui não se manifesta contra o ímpio, mas contra a impiedade. Qual é a diferença? A impiedade é a ação do ímpio. Deus se ira com o pecado do homem, não com o homem. Eu repito, se você entendeu bem esse versículo, tudo fica claro nesses 22 programas. Vou repetir bem devagar, Romanos 1, 18. A ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda a impiedade e perversidade dos homens. Deus não aprova, Deus não legitima, Deus não acoberta, Deus não deixa por menos qualquer impiedade, qualquer perversidade, justamente para nos livrar da ira. Agora voltemos ao Apocalipse. Eu disse voltemos porque no programa anterior fizemos alusão também a esse último livro da Escritura, escrito pelo autor também do primeiro evangelho, o apóstolo e evangelista João. Agora nós vamos falar da ira não de Deus, mas da ira do diabo. Deus se ira? Então ele peca. Deus se ira, mas não peca. O demônio se ira. O demônio se ira. E isso é a expressão do seu pecado. Como é possível?
Deus se ira e não peca. E o diabo se ira e peca. A ira não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, porque existe uma ira boa e existe uma ira pecaminosa. A ira do demônio é contra Deus e contra os homens. A ira de Deus é contra a impiedade e a perversidade. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Cuidado com o acento, por favor. Não tirem conclusões indevidas das afirmações da Escritura. Agora vamos ver o demônio cheio de grande ira. É uma grande ira completamente diferente da ira de Deus. Ao texto, por favor. Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos que aí habitais. Mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O texto mereceria muitas outras considerações a respeito da ação do demônio no mundo, e é uma ação que somente um cego, aliás, eu creio que nem um cego ousaria negar, contestar, desde que ele tenha um pingo de bom senso, diante da multiplicação do mal no mundo, do crescimento da iniquidade, para usarmos a expressão de Jesus no capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus. Somente um insensato é que ousaria negar, diante da multiplicação da maldade, da perversidade, de toda sorte de pecados no mundo, que o demônio está cada vez mais irado. Mas como não podemos esgotar esse assunto, porque o nosso argumento é a ira de Deus, falemos um pouco da ira do demônio. A expressão é grande ira, cheio de grande ira. Cheio, completo. No demônio não existe outro sentimento, nele e nos seus sequazes, a não ser ódio. E ódio grande, cheio de grande ira. Grande ira é uma tradução em língua portuguesa da expressão que no grego é muito mais do que extrema fúria. É uma raiva tão indizível, tão monumental, tão ontológica, que se nós pudéssemos dizer que o demônio respira, que o demônio enxerga com olhos visíveis, vislumbraríamos uma realidade mais que fantasmagórica, uma realidade monstruosa, uma realidade que desperta como despertou em poucas pessoas que tiveram o privilégio de ter a visão do inferno, como os pastorinhos, Jacinta, Francisco e Lúcia, e outras pessoas que viram o inferno, como Santa Teresa de Ávila e tantos outros, e ficaram assustadíssimos. Papa Leão XIII, que no Vaticano teve a visão da ação dos demônios na cidade de Roma e no mundo, ficou tão apavorado que redigiu aquela oração a São Miguel Arcanjo: defendei-nos no combate, etc. Cobri-nos com o vosso manto, livrai-nos do demônio que anda pelo mundo para perder as almas. Enfim, há várias traduções para esta oração. Pois bem, cheio de grande ira. A ira do demônio é contra Deus e contra os homens, e contra as obras de Deus. Ele é o opositor, ele é o adversário. O ódio dele é contra Deus e contra as criaturas. Ódio é ira de ódio. A ira de Deus não é de ódio. A ira de Deus, que não é rigorosamente falando contra uma criatura, mas contra a ação pecaminosa dessa criatura. Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se manifesta contra toda impiedade e perversidade dos homens. Isso é fundamental. O objeto da ira de Deus não é a criatura humana, mas o pecado dela. Já o objeto da ira do demônio é Deus, mesmo Ele Deus, as três pessoas da Trindade, e particularmente o homem, que é a obra por excelência de Deus.
O demônio não sente outra coisa pelas criaturas humanas senão ódio. Não é ódio contra o pecado delas. Aliás, o demônio se alegra com o pecado dos homens. A obra-prima do demônio é a mentira com todas as suas manifestações. O pecado é a mentira por antonomasia. O ódio, a ira do demônio, portanto, é ira de ódio. E não é contra o pecado, contra a impiedade. O demônio é o autor da impiedade. Fustiga o homem para que pratique a impiedade. O demônio é o autor da perversidade. Fustiga o homem para que pratique a perversidade. O demônio não odeia a perversidade, ele adora a perversidade. O demônio não detesta a impiedade. Ele gosta da impiedade. O demônio tem ira, grande ira, ódio contra o homem. Então, que fique bem claro que a expressão ira aplicada a Deus tem um sentido completamente diferente do sentido de Apocalipse 12:12. Ó terra, o demônio partiu para vós, cheio de grande ira, porque sabe que pouco tempo lhe resta. E já podemos imaginar uma pessoa que está com os dias contados e, se tem pouco tempo, ele atua com uma fúria, com uma raiva, com uma pressa tremenda para enganar, para iludir, se possível fosse os eleitos de Deus, para levá-los ao pecado mortal e deixá-los nesta condição até o momento derradeiro, o que significaria na prática a sua condenação eterna. O demônio está cheio de grande ira, Apocalipse capítulo 12. Veremos que no mesmo Apocalipse, Cristo Jesus, chamado de Cordeiro, expressão de São João Batista, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vem irado. E quem escapará da ira do Cordeiro? Está terminando mais um bloco. Logo depois, no segundo bloco, retomaremos 2 textos do Apocalipse. Apocalipse 14 e Apocalipse 6. São 2 textos que se completam, que se supõem, que se exigem reciprocamente. Já falamos da ira do demônio, da ira do diabo, cheio de grande ira. Jesus também vem cheio de ira, só que é uma ira diferente. Não temamos o Senhor, não tenhamos medo dele, que virá com ira, se o nosso coração desde já permanece na graça, na fidelidade a ele. Não saia daí até o próximo bloco, se Deus quiser.